Bruno Cardoso segue internado. E para quem está dizendo aí que ele foi desclassificado, gente, o Bruno não está desclassificado de A Grande Conquista. Ele está se recuperando. Já emitiram uma nota. A Record também já falou. Então, ele está se recuperando para voltar. Ele não está desclassificado, mas está internado porque ele precisa passar por um exame neurológico. Para você que não sabe o que aconteceu, hoje à tarde, o Bruno... Primeiro, ele começou dizendo que ele estava sentindo como se tivesse com a pressão baixa, né? E aí, que ele não estava se sentindo bem. E depois, ele estava na piscina. E foi um momento bem complicado, tá? A Record não mostra completamente, mas esse momento aqui... aqui é o Caio, a Edilane, o Rambo estava aqui. E lá na piscina estava o Bruno. E o Bruno pede, quando o Bruno pede socorro, na verdade, ele não consegue. E nisso o Caio vê, reage, já corre, o Rambo já corre, eles tiram ele da piscina. E você percebe que ele realmente não estava bem. Porque quando eles deitam ele ali, como você tá, como você... E ele não reage, ele não tem reação. Foi muito... O pessoal ficou bem ali, né? Até que eles tiveram que sair, eles entraram, a equipe já pegou. Parece que a Record tem 2 hospitais. Um pequeno hospital dentro da própria Record, onde dá os primeiros atendimentos. Caso precise, a Record tem um outro hospital para atender os funcionários da Record. O Bruno está nesse hospital, não tem acesso a ninguém aqui de fora, tá? Familiar, assessor, nada disso. Porque ele não pode, porque se ele tiver, ele não pode voltar. Tem um diretor com ele dormindo no hospital. O Bruno, segundo nota, aqui, gente, é uma nota oficial, tá? Como a maioria de vocês já sabe, hoje, 27/5, o Bruno sentiu-se mal e precisou ser retirado da mansão e ser atendido pela equipe médica. Ele já passa bem e dentre os exames já feitos está tudo ótimo. Um novo exame solicitado pelo neuro será realizado amanhã. Portanto, hoje ele permanecerá no hospital. Fiquem tranquilos, o nosso Brunão está sendo bem cuidado e amparado pela equipe médica e equipe da Record. Sinceramente, que isso seja um grande susto, que o Bruno fique bem. Já está bem, né, Bruno? Só vai passar por um exame, o exame não vai dar nada, vai voltar. E eu acho que o Bruno tem um coração imenso, eu falo isso aqui direto. Eu gosto da treta, vocês sabem disso. Tanto que eu falo, eu sou tinguipa e tal, mas eu sempre pontuo o Bruno. Eu falo assim, olha, o Bruno é muito diferente do Caio, por exemplo. O Caio, você vê uma pessoa que foi pra lá, um personagem, e não tô falando mal não, o jogo é jogo, mas um personagem que ele montou e tal, é daquele jeito. O Bruno não, o Bruno me passa uma coisa tão natural, tão boa. E a gente sabe que o Bruno vem sofrendo pressão, ele mesmo, ele se põe nesse lugar. Eu acho que o Bruno ele tem uma coisa de sair em defesa das pessoas. Vários embates do Bruno ali, porque ele sai em defesa. E não é pelo VT, eu não sei por que eu sinto isso no Bruno. Não é pelo VT, mas ele vai. E aí depois ele acaba que ele se arrepende, porque ele fala coisas que ele não lembra, ou que ele se arrepende. Na questão do Fernando, ele super se arrependeu quando ele foi defender a dona Geni ali, né? O Fernando, gente, o Fernando falou verdade. O Fernando não falou mentira. Quando o Fernando coloca a dona Geni, ele fala, você tem 48 anos, eu tenho 45. Né? A Paquita lá, que eu esqueci o nome. A Kátia Paganotti tem 45 anos. Então eu não vou te tratar como uma senhora idosa, porque você não é uma senhora idosa. Eu vou te tratar como uma jogadora. As pessoas aqui pisam em ovos para falar com você porque tem medo de te ofender. Entendeu? Então eu acho que naquele momento ali, e eu estou falando naquele momento, eu acho que o Fernando, ele falou assim, ele teve coragem. Da outra vez foi o Vini Grande, dessa vez foi o Fernando. As pessoas não têm coragem. Aí todo mundo começou a ir para cima do Fernando. Por quê? Porque não precisava se indispor com outra pessoa, já que o Fernando tinha falado aquilo. Nesse momento, o Bruno sai em defesa da dona Geni, porque ele gosta muito da dona Geni. Só que aí ele fala o seguinte, sobre a história, porque ela tem uma história de vida. Então o Fernando fica muito chateado com ele depois, vai conversar, inclusive o Fernando até chora sobre isso.
porque ela tem uma história de vida, eu também tenho. Então ele começa a falar, desculpa, eu não conheço a sua história, assim como eu não conheço a dela, eu não posso desmerecer a sua história. E a gente percebe que isso deixou o Bruno muito mal, muito mal. Não que o Fernando tivesse ido pra cima dele, que alguém tivesse ido pra cima dele, mas ele se sente mal quando todo mundo começa a falar, não, ô Bruno, você realmente falou. E ele realmente falou. E ele fala, gente, mas me desculpa, eu não tive essa intenção, não foi a minha intenção falar isso, fazer isso, não foi minha intenção. Então, assim, o Fernando não foi pra cima de Bruno, tá? Não foi. Nesse ponto, o que o Fernando fala para a dona Geni, eu apoio o Fernando. Bruno compra essa treta porque ele gosta muito da dona Geni e o Bruno tem muito hábito de ir ali, né, pro embate para salvar os dele, para defender os dele. E aí talvez seja o estopim, né? Talvez seja o estopim. Por quê? Porque é uma pressão muito grande. Vem lá da vila, gente. Na vila, vocês viram como era o negócio, era doído. E aí sobe pra mansão. Você tem que estar sempre naquela tensão. O negócio você tem que apontar. O negócio. Eu acho que o ser apontado nem dói tanto. Mas a pessoa que tem um bom coração, ela tem dificuldade nisso. E tem que ficar apontando e falando, ó, você é isso, você é aquilo, você não sei o quê. E depois você saber que no pós você tem que tretar junto, né? Porque tem o pós, todo mundo quer ver a treta depois. E aí isso tudo desgasta muito. Então, assim, são coisas que vão juntando e a alma adoece o coração. A alma é modo de dizer, né, gente? Então, assim, o psicológico, ele adoece o corpo, ele adoece o corpo. E eu ainda tô paralisada com a questão do Bruno, porque quando a gente vê essas imagens no ao vivo, a gente, sabe, tipo assim, ele não respondeu, ele não falou, ele não conseguia falar. Talvez seja um momento de ansiedade, uma crise de ansiedade muito forte, né? Que é onde ele falta o ar ali, ele não consegue falar. Pode ter sido somente uma crise de ansiedade. Mas como a Record não mostra tudo pra gente, a Record, ela não mostra tudo, até mesmo porque a gente tem que preservar, não é? Esse é o tipo de coisa que realmente eu concordo que aí não é pra mostrar. E é isso, que o Bruno fique bem, que ele já esteja bem recuperado. E aí amanhã não, hoje, né? Porque já vai dar 1 hora da manhã, a gente ainda encontra o Bruno. Lembrando que não vai ser de manhã, tá? Porque ele tem exames para fazer pela manhã. Exame neurológico. Então, como ele vai fazer exame neurológico pela manhã, só mais à tarde que ele volta. Se Deus quiser, ele volta. Ó, beijos no coração. Até amanhã. E se você não deixou seu like, não deixou um comentário, por favor, deixa aí, que isso ajuda muito a página.